Existem duas coisas que a gente precisa entender e que a gente precisa diferenciar. Uma é a forma e a outra é a não forma. Entendeu? Tá. Na forma, todos nós somos limitados. E todos nós somos finitos. O que é a forma? Meu corpo, a minha capacidade de fazer, a energia, ela é limitada. Certo. Entendeu? Onde é que nós somos ilimitados? Na não forma. Que é aquilo que Saint-Exupéry dizia. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é a nossa essência. Então, há essa ilusão de que para ser, você precisa fazer. O fazer, ele sempre vai ser limitado. Tem tanta coisa que tu pode fazer num dia. Tem tanta energia que tu pode dispor. Tem tanta coisa que você pode alcançar na vida. Mas isso tudo é secundário. O essencial é invisível aos olhos, é não forma. Então, a nossa infinitude e a nossa ilimitação está no que é primário, que é no ser. Tu tem limites do que tu pode ter. Mas o ter é secundário. O ter só faz sentido se ele nasce do ser. Mas como nós não sabemos nada do ser, nós humanos, nós só nos focamos no ter. E aí nós criamos essa limitação. O mundo da forma, que é a nossa vida externa, a nossa vida, ela é supostamente para ser problemática, para ser desafiadora. Mas se você conseguir transcender isso, o mundo da forma, se você conseguir viver de um outro ponto de referência, que é o ser, as coisas... porque o que acontece? O ser humano, ele precisa entender que não é ele que faz. É a vida que faz através dele. Peraí. Vai de novo aí. O ser humano precisa entender que não é ele que faz. Entendeu? Porque quando você quer fazer, aí você se torna o quê? Você se torna separado do todo. Sou eu preciso. Eu tenho essa capacidade. Eu. Então, o que acontece? Aí você se separa. Quando você se separa, você se diminui. Existe algo além do eu, que é a vida. Por exemplo, você tem um corpo, você é mais alto que eu, você é mais forte que eu, você é mais atlético que eu e tudo mais, entendeu? E nisso nós somos totalmente diferentes. Certo. Agora, existe algo em nós que é a mesma coisa? O que é aquilo que está subjacente a toda forma de vida? A própria vida. Ok. E essa vida é o nosso maior poder. E essa vida, ela quer se manifestar através de nós. E a única maneira que nós conseguimos sabotar essa manifestação é quando nós queremos assumir o controle. Entendeu? Eu entendi. Eu gosto. Eu concordo. E percebo que o caminho é longo para mostrar isso para as pessoas. Porque a pessoa que está vendo e ouvindo, ela fala, tá, tô indo contigo, vamos junto, vai me levando, vai me guiando. Legal esse ponto de vista. E provavelmente deve aparecer na cabeça das pessoas, tá, mas como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Eu queria que você respondesse uma pergunta que tem a ver com o teu trabalho, que é sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? E por que o autoconhecimento, para muitas pessoas, é groselha? É groselha no sentido de que... Vamos supor o seguinte. Você está com um problema, você tem muitos traumas, você tem baixa autoestima, você
baixo automerecimento, você acompanha o Joel já há 3 anos e o Joel aqui injetando adrenalina. E não acontece nada, cara. Tá? E aí você diz, sabe uma coisa, o meu problema é muito mais sério do que isso. Eu vou num psiquiatra, num psicólogo, e vou escolher o melhor deles. E aí ele vai. Aí ele faz 10 anos de terapia. E o psiquiatra vai fazendo um trabalho muito sério e, de repente, depois de 10 anos, você tem uma pasta dessa grossura, que é todo o teu diagnóstico, tudo que o psiquiatra muito sábio entendeu. E aí ele diz, ó, acho que nosso tratamento acabou. Né? Tá aqui tudo que você precisa saber sobre você. Aí você pega essa pasta, você vai para casa todo empolgado, todo feliz, e aí você lê tudo isso, você estuda e você diz, nossa, faz muito sentido, esse cara é muito legal. Aí você sabe tudo isso sobre você. E aí você se pergunta, mas quem sou eu mesmo? É aquilo que eu falei no início. Existe aquilo que nós sabemos sobre nós e existe aquele que sabe isso sobre nós. Existem 2 níveis de conhecimento em nós, Joel. Um é superficial, condicionado, e outro é mais profundo e é incondicionado. E nós podemos ter acesso a esses 2 campos. Existe uma coisa chamada mente. A mente, ela geralmente é condicionada. Ao quê? É condicionada a partir das percepções que você teve ao longo da vida sobre as coisas que aconteceram contigo. Não é nem as coisas que aconteceram. Porque pode ter acontecido contigo a mesma coisa que comigo. É o significado que eu dei para essas coisas. E eu olhei aquilo de uma maneira muito diferenciada do que você. E eu... Tem aquela história do cara que fazia estudos sobre gêmeos. E ele encontrou um casal de gêmeos que tinha uma família disfuncional, o pai era alcoólatra, e batia neles, batia na mãe. Só que um desses gêmeos, que cresceram no mesmo ambiente, se tornou um cara fantástico, muito bem sucedido, e outro se tornou alcoólatra, que nem o pai. Também família disfuncional e tudo mais. E esse entrevistador, então, conversou com os 2 e perguntou pro que tinha vida bacana, bem sucedido e tudo mais. Diz, mas o que te levou a dar essa guinada? Ele diz, mas olha, a família que eu tinha. Com o pai alcoólatra, o que tu queria que eu fizesse? Ele nunca tinha colocado um gole de álcool na boca. Como é que eu ia tomar álcool com o pai desse jeito? Aí perguntou pro outro, que também era todo disfuncional, o que te levou a se perder na vida? Ele diz, mas olha, para a família que eu tinha. Com o pai alcoólatra, o que tu esperava de mim? Então não é a experiência em si, mas é a percepção que a gente tem da experiência. Então o que acontece? Todos nós, ao longo da vida, nós enfrentamos traumas, nós enfrentamos dramas. Você teve. Sim. Eu tive. Todo mundo tem. Então o que acontece? Isso forma um condicionamento. O condicionamento é uma condição mental. E aí que entra essa questão que eu falei da ilusão de ótica, da consciência. Quando você conhece uma coisa, coloca um rótulo nela, você confunde o rótulo com a coisa. Então nós temos um conjunto de rótulos sobre nós, que nós mesmos assimilamos ao longo do tempo, e aí nós acreditamos que nós somos esses rótulos. E nós nos esquecemos quem está para além desses rótulos. Mas o cara... Jacob, mas o cara nem sabe. O quê? Ele nem sabe que ele tem a possibilidade de ser além do rótulo. Mas isso, por isso que eu sempre digo, a maioria das pessoas vive num estado de inconsciência. O que é inconsciência? Nós, seres humanos, a maioria de nós vive num estado de inconsciência. O que é um estado de inconsciência? Você não tem consciência de quem você é. Não tem. E aí você vive no estado de inconsciência. Mas por que teria? Porque se o cara foi treinado, se o cara foi condicionado, como você mesmo disse, numa situação. O Schopenhauer falou isso, né? Você é
o seu campo de visão do mundo. Alguma coisa nesse sentido, né? Então, um cara... Se eu sou uma Border Collie, que é a Madonna, ou se eu sou a Mostarda, que é uma Golden Retriever, e vivo nesse quintal, esse quintal é o meu mundo. Exato. Mito do Platão, a caverna, né? Mito do Platão, não. Mito da caverna, de Platão. A tua provocação, o teu trabalho, você consegue fazer isso, cara. Você consegue fazer isso. Se o cara para e te escuta e permite, ele fala, é verdade, é verdade, é verdade. E ele quer colocar a cabeça para fora. Quando ele coloca a cabeça para fora, ele vê um mundão de possibilidade que ele não tinha essa consciência. Agora, a pessoa ela não tem a consciência que ela vive uma vida inconsciente. Sim. Porque... Então ela não sofre. Não, ela sofre por quê? Vou voltar para a questão do poder de escolha lá atrás. Mesmo que você tenha o poder de escolha, mas você não exerce esse poder de escolha por ignorância, você ainda vai ser punido por não exercer o poder de escolha. É por isso que as pessoas sofrem. Não é por elas não sofrerem. Eu gravei um vídeo esses dias. O vídeo não, eu fiz um recorte lá e deu a maior polêmica, porque eu disse o seguinte: você quer saber quão longe você está da sua origem, de quem você verdadeiramente é? Olha o quanto você sofre. Essa é a medida que você sabe. Caraca, isso é muito bom. De quanto você está distante da sua origem. Vou dar um exemplo, é só ilustrativo mesmo. Tá? Você é um cara que é um atleta, você é um cara... Uma vez eu ouvi um vídeo seu, faz muito tempo, você disse, cara, eu não sofro de nada. Eu não tenho azia, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho... Você lembra que você falou isso? Não tenho dor nas costas, não tem... Não tem nada. O corpo físico, quando ele está bem, você não sente o corpo. Na verdade? Sim. Você não sente. O corpo, você usa o corpo, você não sente o corpo. Por quê? Porque não tem nada errado com ele. Você não sofre dor. Quando é que você começa a sofrer dor no corpo? A dor física. Quando o corpo está desajustado. Quando você... existe uma disfunção nele. Eu levanto o braço, tá tudo bem, não sinto nada. Agora, se o braço estiver deslocado, ele dói. Então, qual é a função da dor física? Nos dizer que alguma coisa está deslocada no seu corpo. Se não existisse essa dor física no corpo, você nem saberia, você ia morrer. Então, essa é a inteligência do universo. Ele está te avisando, cara, tem alguma coisa deslocado, você tem que dar um jeito. O que é a dor psicológica? A dor psicológica são coisas como inveja. Cara, o invejoso sofre. Isso é uma dor terrível, bicho. Tu tem inveja do outro. Ciúme. Isso é uma dor psicológica. Para, imagina tu ser ciumento. Ressentido. Sabe aquela pessoa ressentida? Né? Às vezes eu e você, a gente se provoca, se cutuca, e aí tu dá uma chamada em mim. Eu digo, Joel, desculpa. Cara, acho que foi longe demais. Às vezes eu faço o mesmo contigo. Mas não fica ressentimento. Não fica. Entendeu? A gente conversa e eu acho isso legal. Eu adoro. Adoro, sim, porque a gente está crescendo, a gente tem que se cutucar, né? Eu adoro. Então, o que acontece? A pessoa ressentida, imagina se nós tivéssemos ficado ressentido aquela vez que eu disse, Joel, se tu me responder uma mensagem, cara, não falo mais contigo. Então, o que acontece? A gente não fica ressentido, mas tu imagina a pessoa ressentida. Eu conheço pessoas que o outro já morreu 5 anos e ele ainda não consegue abrir mão do ressentimento com outra pessoa. A mágoa. Agora, tu imagina a pessoa que tem medo. Pessoa medrosa, ela quer crescer, ela quer avançar, mas ela tem medo. Ansiedade. Tudo isso são doenças psicológicas. Dores psicológicas. E eu não estou falando nada de transtornos mentais. Isso não são transtornos mentais. Isso são pequenos ajustes que a pessoa tem em relação a si mesmo. São disfunções
que fazem com que elas tenham esse tipo de sofrimento. E esse tipo de sofrimento, ele também tem uma função, ele tem um objetivo. É dizer, cara, você está deslocado, você tá fora da sua função. Você está desconectado da sua origem. Porque o que acontece? Assim como o braço deslocado dói, quando você se desloca do seu eu verdadeiro, você cria um distanciamento daquilo que você é e daquilo que você pensa que você é. E esse deslocamento é o sofrimento psicológico. Em natureza, você tem 3 meninos em casa, entendeu? Se você olhar para eles, para os 3, eles são idades bem próximas, e aí você pode fazer essa experiência. Se você olhar para esses 3 meninos, você vai ver que, em essência, na natureza essencial, eles são altamente disciplinados, ou não. Quando ele tenta engatinhar, e aí ele bate a cabeça, porque a cabeça é muito pesada. Ele vai de novo. Chora um pouco, ele vai de novo. Persistência, disciplina, foco. Imagina a ousadia que uma criança precisa ter para aprender a caminhar. Quem ensina isso para ele? Ele já nasceu com isso. É verdade, cara. A essência tá ali. O foco, a coragem, a ousadia, o atrevimento, entendeu? A criança é atrevida, você diz, não toca ali que é quente. Tu virou o rosto, tirou o olho, ele tocou ali. Então, por que nós perdemos isso? Boa. Onde foi que a gente se perdeu? O condicionamento. Por exemplo, meu filho chega para mim e fala, papai, vamos apostar uma corrida. Ele quer competir. Mas é isso. E ele se diverte na competição. E não precisa nem ganhar. Né? Não precisa nem ganhar, ele só quer... Exato. E ele perdeu, vamos de novo. E existe, se tu observar a criança, existe todo um encantamento. Por isso, né? Por tudo. A novidade, a contemplação, a vivacidade, a energia. E a gente acha assim que criança não cansa. Não, ela brinca até ela cair. De sono. E 1 minuto ela dormindo. A energia passou do limite. E nós vamos nos acostumando a essas histórias que nós contamos sobre nós. E nós vamos indo. Isso tudo é condicionamento. E isso é o sofrimento psicológico. Entendeu?